Sejam bem-vindos ao Elas Falam de Amor! Eu sou Bianca Taralo, psicóloga especialista em relacionamento. Estou hoje aqui com a minha host... Janaína Lemos, também sou psicóloga de relacionamentos, de casais. E estamos aqui no primeiro episódio do Elas Falam de Amor. Jana, como você tá se sentindo, amiga? Ai, amiga, eu tô bem nervosa. Tá mas nervosa? Estou aqui enfrentando o meu medo para levar mais relacionamentos saudáveis para todo mundo. Ai, que bom, é tão gostoso falar de relacionamento, né, amiga? Olha, e o importante de tudo também é que nós temos a nossa caneca. Gente, essa caneca não é a caneca oficial, tá? Mas é aquela que deu pra gente fazer pra trazer pra hoje, porque sem caneca ia ser difícil. A caneca tinha que ter. E falar de relacionamento dá até um gelinho no estômago, não dá, amiga? No coração, assim. Muito. Que é tão bom, né? A gente que atende casais, a gente fica com esse coração de querer salvar todo o relacionamento, ficar com o coração mais apertado quando um relacionamento chega ao fim. Isso é muito doloroso. Famílias sendo destruídas por situações que, gastando os relacionamentos, chegando ao fim, isso acaba desestruturando muitas famílias e isso me deixa muito triste e acredito que você também. Muito, amiga, assim, por isso que hoje eu tiro casamentos da UTI. Né? Então, assim, quando chega casais, e chegam casais assim, amiga, totalmente desestruturados emocionalmente, né? Com famílias já destruídas, o impacto que isso traz nos filhos, o impacto grande. Você também cuida muito do após a traição, né, amiga? Isso, a restauração do relacionamento após a traição, e a gente sabe que não é fácil, porque a pessoa que foi traída acaba tendo muitas crenças nessa questão de perdoar e continuar, tem gatilhos, acaba sofrendo muito em relação à ansiedade, o medo do futuro, o medo de acontecer de novo. Então, é bem difícil, mas é possível, há esperança além do divórcio, não é, amiga? Mas, amiga, como que foi, assim, de você me convidar pro podcast, Elas Falam de Amor? Ai, amiga, foi uma coisa muito especial. Eu falei até quando eu cheguei aqui, que essa ideia de sonho de podcast eu tinha desde 2020. E aí, só que foi passando, outras coisas foram acontecendo, eu não me sentia muito segura e esse sonho ficou lá na gaveta. E aí foi desenvolvendo esse sonho em mim desde 2022, que, gente, nós nos conhecemos em 2022, eu e Jana, na nossa especialização de relacionamento e terapia de casal, só que nós nos víamos e nos falávamos só online. Quando foi em 2024, teve o evento ao vivo da Cris Schumann, que é a nossa mentora, e que nós nos conhecemos e foi incrível. E o ano passado foi demais também, né, amiga? Fomos novamente ao evento ao vivo. Em 2024 foi em Juiz de Fora. E ano passado em Campinas. Que pertinho. E foi muito maravilhoso. E essa pessoa, aí vou voltar a essa pergunta. Jana, você é uma graça de pessoa. E uma pessoa muito sábia. E uma profissional incrível que eu admiro. E aquece, assim, o meu coração. E por isso que eu te convidei. E nós estamos bem pertinho, né, amiga? Gente, a Jana mora em Campinas. Eu sou daqui de Jundiaí. Então, esse projeto fica acessível para as duas. Né? E eu lembro da sua mensagem, Jana, vamos fazer um podcast. E aí, Jana? E eu não pensei duas vezes, vamos. Ainda bem que eu tenho pessoas que embarcam comigo nas loucuras, entendeu? Falei, vamos, não pensei duas vezes. E a gente já marcou aqui com o pessoal, foi muito bom. E essa ansiedade gostosa de falar de relacionamentos, porque a gente sabe que não é fácil, né? Porque se tivesse uma matéria, não é, amiga, na faculdade ou na escola que falasse sobre como manter relacionamentos saudáveis, seria mais fácil. Porque na faculdade a gente
passa ali por, né? Eu fiz o estágio em família no último ano, mas a gente passou ali por algumas questões, mas a faculdade não dá base para isso, né? Então, eu não sei você, amiga, mas eu patinava. Eu atendo casais, eu falo desde 2012, porque na faculdade eu já atendi casais e eu sempre amei. E depois de 2012 para cá, só foi casais. Então, você faz um curso ali, algo aqui. Nunca encontrei uma pós-graduação que me desse e falasse assim, não, isso é prática. E eu acho que você também deve ter acontecido isso, até porque você também estava lá na crise, né? Sim, sim. E eu me formei em 2010, já comecei a atender na clínica e assim que começou a pandemia, eu comecei a atender casais, comecei a me envolver mais com relacionamentos, por conta que teve muitos relacionamentos em crise, muito junto, muito dentro de casa. Então, começou a aparecer essa demanda para mim no consultório. E eu falei, quem sabe? E aí, fui falando um pouco mais de traição. Aí eu fiquei, será, meu Deus, que é isso mesmo? Que a gente recebe muito hater no Instagram. Sim. E eu falei, será que é isso mesmo? E as pessoas começaram a dar seus depoimentos que estava conseguindo superar a dor da traição, se reconectar com o parceiro. Então, foi muito bom. E eu sei que comecei a me apaixonar por terapia de casal, por relacionamentos. Foi quando eu encontrei a Cris justamente no Instagram e eu falei, eu acho que esse curso vai dar uma base muito legal, e foi aí que a gente se conheceu. Foi, e gente, vocês nem sabem, nós somos coautoras de um livro que nós... Vamos trazer aqui, né? Vamos trazer aqui e a gente vai contar depois, é surpresa, depois a gente vai contar tudo pra vocês. Jana, eu queria entender um pouquinho, porque, gente, quem não sabe, a Jana, ela é uma especialista em traição no relacionamento e o que fazer pós essa traição. Então, nós escolhemos esse tema em especial, né, Jana, pra gente falar um pouquinho sobre essa dor que machuca, pra deixar muito claro pra vocês, a dor da traição é a terceira dor, Jana, a terceira dor, né, que a gente sabe, a terceira dor, a terceira maior dor emocional que existe. A primeira dor é a perda de um filho, um luto ali, que é inexplicável, não tem nem como mensurar. A segunda dor é a perda de um ente querido, pai, mãe, irmãos, avós. E a terceira é a traição. Olha, só quem passa que sabe, né, Jana? Só quem passa, amiga. E é devastador, porque você acaba vivendo um luto. É como você falou, é como se eu perdesse alguém mesmo, um ente querido para a morte. Você vive o luto, você vive 5 fases. Primeiro você nega que aquilo está acontecendo com você. Como assim? Não acredito que eu estou vivendo isso. É como se derrubasse uma bomba e você tentasse sobreviver meio ao caos. Então você nega, não, calma aí, não acredito que isso está acontecendo comigo. Depois vem a barganha, aquela negociação, sabe? Qual caminho a gente seguir, se perdoa e continua, se perdoa e termina. Depois a raiva, a pessoa sente muita raiva do cônjuge, sente muita raiva de si mesmo. Por que eu não desconfiei antes? Será que a culpa é minha? Será que eu fiz algo de errado? E ali a quarta fase, a fase da depressão, que a pessoa fica mais triste, mais melancólica, mais para baixo. E a quinta fase é a aceitação. E na terapia a gente luta para que os pacientes cheguem nessa fase da aceitação, porque aceitar não é concordar com o que aconteceu, mas que a gente não vai mudar esse passado. E aí eu falo que sempre o X da questão é a gente se fortalecer emocionalmente, porque a gente não tem certeza absoluta de nada e nem como vai ser o futuro. Então, se fortalecer emocionalmente nesse primeiro momento é fundamental, amiga. E perdoar não é amnésia, né, amiga? As pessoas têm muito isso de que perdoar é esquecer. Não, é ali, é uma ferida aberta que tá aqui, ó, e você tá olhando para ela e muitas vezes você vai tamponando. Ai, deixa eu tamponar aqui, deixa eu só cobrir, mas ela
ela tá ali aberta. E se ela não é curada isso, ela vai estar ali, ainda vai doer. Mas quando você consegue olhar para aquilo e olhar e não doer mais, é quando você realmente conseguiu perdoar. Ela tá ali, eu não vou esquecer. Mas eu entendi, até pelos 4 caminhos, né, amiga? O primeiro, eu escolho perdoar e ficar. Que é o que muitos casais chegam, eles escolhem, eles querem isso. Mas o processo é árduo, dói. O segundo é que muitos já chegam nesse segundo processo. Eu escolho ficar, mas eu não perdoo. Aí eu vou cutucar. Vou ruminar. Eu vou ruminar. É como se... A Cris sempre disse pra gente, é como se fosse um espinho que tá ali no bolso e que eu não consigo perdoar, mas eu vou cutucar. Então, conforme eu mexo, aquele espinho vai doer em mim. Aí eu passo na rua da pessoa que o meu marido ou que a minha esposa me traiu, aí eu sempre, olha lá, tá gostando de passar aqui? Olha aqui, não posso ver uma cena de uma novela, algo sobre traição, que eu tô ali cutucando. Eu sempre trago essa terceira pessoa pra dentro do relacionamento. Como eu quero que aquilo fique sanado se eu fico insistindo nessa terceira pessoa? O terceiro caminho é, eu escolho perdoar, mas eu vou embora desse relacionamento, né? Eu não quero mais ficar. Ou eu escolho ir embora e não perdoar. Porque, na verdade, amiga, a psicologia fala, a gente não é obrigado a perdoar. Isso é natural, a gente faz se a gente estiver confortável. Não adianta a gente... O segundo caminho, que eu acho que você deve trabalhar muito, né, amiga, é eu fico, mas eu não perdoo. Como é que é isso, Jana? Não é fácil, porque, como você disse, tem muitos gatilhos. É uma cena numa novela, é uma cena em um filme. Se a pessoa sabe de muitos detalhes em relação ao sexo, ao que aconteceu, como que era a pessoa, esses gatilhos tendem a multiplicar. Então, quando ela se vê de frente desses gatilhos, é muito difícil. Porque vem pensamentos, vem lembranças, a pessoa acaba tendo crises de ansiedade. E aí vem um comportamento, que é acusar o parceiro, cutucar com espinho, falar, olha, você que me causou, você que tem que aguentar. Mas isso a médio prazo não é saudável, nem para a pessoa, porque toda vez que ela faz isso, ela cutuca a ferida, e nem para o relacionamento. Porque se eu escolhi o caminho do perdão e continuar, eu preciso ser autorresponsável por isso. Eu preciso ser responsável pela minha cura. Como eu falei, independente do caminho que a gente seguir, o X da questão é a gente se curar, é a gente se fortalecer emocionalmente. E quantas mulheres, né, amiga, que chegam no consultório pra gente, estão lá, vivem uma dependência emocional, uma dependência financeira desse marido que as traiu, né? Que ela é atraída. Então, muitas mulheres de vítima, ela passa a ser réu. Porque muitos homens ali que, né, eles fazem com que uma manobra, com que a esposa seja culpada, eles justificam porque eles traíram, né? Aqueles 17 motivos que levam uma pessoa a trair, mas não justificativa. Acontece muito, né, Jana? Acontece. Eu falo assim, todo relacionamento vai ser salvo após a traição? Claro que não. Por quê? Essa vitória, ela não é individual. Se o parceiro que traiu, ele tem um padrão de comportamento, vai ser mais difícil. A gente sabe que na psicologia a gente nunca deve falar nunca e nem sempre. Mas se esse indivíduo buscar ajuda, tem um transtorno mental e virou um padrão de comportamento, e se ele buscar ajuda, é possível, né? Não é impossível. Mas se ele tem um padrão de comportamento, ele não reconhece esse erro, Ego-sintônico. Ego-sintônico. Eu não reconheço o meu erro. Eu acho que aquilo é normal. A probabilidade de eu mudar é muito menor. É muito menor. Ele vai repetir esse padrão. E aí entra essa questão da dependência emocional, da pessoa aceitar, e dependência financeira também. Aceitar, não consegue estabelecer limites para ficar seguro no relacionamento por conta dessa dependência emocional, dependência financeira. Agora, o relacionamento pode ser salvo quando o parceiro que traiu reconhece esse erro, se arrepende genuinamente e faz movimentos ali para compensar essa dor. E quais seriam esses movimentos, Jana, que você trabalha ali no dia a dia?
Alguns movimentos. Participar da terapia de casal, participar de alguma terapia, fazer terapia individual para trabalhar o autoconhecimento. É um combo, né? Quando cada um está na sua terapia individual e vem para casal. A gente ama isso. Ótimo, um combo. Combo perfeito para se fortalecer emocionalmente e para conseguir restaurar esse relacionamento, né? Sim. Então, se a pessoa vai para terapia, se ela reconhece ali que machucou a parceira, sente culpa, aceita os acordos que a parceira estabeleceu, olha, eu vou aceitar isso, isso e isso, ele não, ok, eu vou aceitar. E a gente vale lembrar que esses acordos, eles precisam manter a relação saudável daqui para frente. Mas eu costumo falar, Bia, que é uma tornozeleira eletrônica. Eu imagino, assim. É uma tornozeleira eletrônica. Imagino pra pessoa ali, né? Imagina, um preso, ele vai colocar... A justiça vai colocar a tornozeleira eletrônica e quando ele tiver apto a voltar à sociedade, essa tornozeleira vai ser tirada. E aí que eu falo que os acordos precisam ser revistos e tudo quando mais. ele dá um passo que a tornozeleira vai apitar, pronto, ele é punido. Tem que ter uma consequência, né? Você descumpriu um acordo aqui, não é legal, a gente volta a estaca zero em relação ao vínculo de confiança, e a gente sabe que a primeira coisa rompida depois da descoberta é o vínculo de confiança. E o cérebro da pessoa que foi traída fica hipervigilante, ela quer a todo momento evitar uma nova dor. Isso. E sabe o que eu percebo, Jana? Quando chegam casais com essa queixa de traição, o que, por exemplo, se for a mulher que for traída, a dor é tanta, né? A dor é tanta que para ela, Jana, ela quer que o outro sofra também. Porque, assim, é injusto para ela. Porque ela pensa na cabeça dela, mas a vida dele continuou. Ele fala que para eu esquecer, porque eles falam, vamos pôr uma pedra em cima. É o que mais a gente ouve, vamos pôr uma pedra em cima. Mas não é fácil. Então, a vida dele continuou. E ele tá sorrindo, ele tá cantando, e eu tô ali sofrendo. Então, ela quer que esse marido sofra, porque ela precisa do sofrimento dele para ela se sentir aliviada. E se ela não sente que ele está sofrendo a mesma dor que ela, para ela não está sendo válido. Ela fica aí entra nesse ciclo do desamor. Eles não conseguem sair aqui desse ciclo de machucar o outro. Sim, porque quer equiparar essa dor, sabe? Eu preciso fazer com que ele também sofra. E sempre trazendo o assunto à tona. Até o comportamento do parceiro pode ser gatilho nessas horas, sabe? Dele estar mais distante ou dele estar feliz no dia a dia, pode ser gatilho para essa parceira. E a gente sabe que não é fácil. Mas se os dois unirem, tiverem paciência, força de vontade, comprometimento, é possível. E eu falo que melhor do que antes. Porque muitas vezes a traição é só a pontinha do iceberg. E o que tá por trás? O que não é justificativa, mas muitos pontos. Muitas pontas soltas ali, né? O que pode estar acontecendo? Esse relacionamento, esse casal tá se afastando? Há quanto tempo que eles não têm essa conexão? Como é que tá esse amor erótico, né, Jana? Muitas vezes esse amor erótico que é o toque físico, o carinho, o beijo na boca, porque eles não beijam mais na boca, né? Eles casaram, eu falo assim pra eles, vocês não têm mais língua? Não tem mais língua quando casa, você sabia disso? A língua, ela some. Então não tem beijo na boca, não tem mais o sexo, não tem mais esse carinho. Então o amor erótico tá muito baixo. Esse amor fraterno tende a ficar mais alto. E aí pagador de conta, dividir boleto, criação de filhos. Dividir o mesmo quarto, parece colega de quarto. Então isso vai crescendo. E aí é onde esse espaçamento e esse vínculo que é quebrado se torna, olha, uma barreira aqui. Entra-se uma terceira pessoa. Não é todo o caso, mas dá uma chance dessa terceira pessoa entrar, né, Jana? Sim. Tem esses motivos. Eu falo que eu divido em dois grandes fatores. Os motivos que estão relacionados ao relacionamento, que são todos esses que você falou. Isso. E
com os motivos que estão relacionados ao próprio indivíduo que traiu, sabe? Como transtornos mentais, narcisismo, bipolaridade na fase mais maníaca, que a pessoa tem dificuldade do controle dos impulsos, vícios, álcool, pornografia, necessidade de autoafirmação, baixa autoestima, comportamento vicariante. Às vezes eu venho de uma família disfuncional, onde o pai traía a mãe traía o pai. Aí eu repito, modelo. Eu repito, é a forma que eu aprendi de demonstrar afeto, carinho, muitas vezes. E é isso, a gente compreender esses motivos justamente para que o casal elabore esses acordos, sabe? Baseados nesses motivos, tá? A gente identificou que o nosso relacionamento homoerótico estava muito baixo. O que a gente tem que fazer? Eu identifiquei que era por conta do álcool, por conta do vício. O que a gente tem que fazer para solucionar isso? É sempre fazer acordos baseados nesses motivos. E quando esse indivíduo, né, tanto o homem quanto a mulher, eles se prontificam a estar nessa terapia individual para tratar essa dor aí, esses traumas que a gente carrega na nossa infância. Eu falo, né, da terapia do esquema, onde eu trabalho, essa criança vulnerável que nós carregamos, que esquema desadaptativo aí que a gente tem e que lá na infância não foi visto e hoje vai para a vida adulta de uma forma ou que a gente hipercompensa, ou que a gente aceita, ou que a gente priva, a gente não quer e a gente foge. Por isso que a terapia individual é muito importante para isso, para abrir os olhos, porque a gente não faz milagre, né, Jana? Sim. E fica totalmente ali só vinculado a uma coisa, mas e o que tem por trás disso? E por que esse amor erótico tá baixo? O que tá acontecendo? E essa mulher, mulheres que começam a entrar numa fase com essa libido baixo, então, né, já começa a já não ter vontade. Mas por que essa mulher não tem vontade? O que faz uma mulher ter vontade de fazer sexo? Tesão, tá? Mas o que faz uma mulher ter tesão? O cara ser parceiro, de repente, o cara ser companheiro, ela se sentir amada e segura, né, Jana? Para ter esse desejo, que muitas vezes não acontece. Essa mulher se sente sobrecarregada, se sente cansada, porque também é uma mulher que já vem ali com esse peso de eu faço tudo e depois eu reclamo que ele não me ajuda. Mas eu também não me permito ser amada, ser cuidada, né, Jana? E dar esse espaço para o parceiro também fazer, para o parceiro também se comprometer com o relacionamento, equilibrar essa questão da entrega. Isso. Não é? E essa baixa autoestima, né, Jana, que essas mulheres muitas vezes chegam, e homens também, que eu atendo muitos homens, que não se sente boa o suficiente. Nasce uma mãe, principalmente, nasce uma mãe, nasce uma culpa, não é? Eu não sou boa mãe, eu não sou boa esposa, eu não sou boa profissional. E aí essa mulher começa a se invalidar e se colocar num papel tão abaixo, e ela leva esse homem pro pedestal, e ela fica abaixo dele. Olha como tá desequilibrado. Ela fica abaixo dele. E muitas vezes esse homem percebe, depende de um comportamento, se for um narcisista, né? Se for um alecrim dourado aí, ele vai perceber e ele vai deixar ela cada vez mais para baixo, e essa mulher chega machucada, ferida, nesse relacionamento que é um abuso. E essa mulher, ela precisa se reerguer, né, Jana? Essa mulher ou esse homem após a traição precisa encontrar algo para que eles não dependam mais disso, que eles se amem, se coloquem como prioridade, porque senão vai voltar novamente a repetir, né, Jana? Por isso que eu falo que o X da questão é a gente se fortalecer emocionalmente. E na terapia, justamente, é por isso que a gente busca entender um pouquinho da história de vida da pessoa, porque os nossos cuidadores, os nossos pais, eles nos mostram como que a gente tem que se relacionar e como que o mundo se relaciona. Então, a gente aprende muitas crenças, a gente vai internalizando muitas crenças. Então, entender um pouquinho a raiz, igual você falou, por que essa mulher tá sem libido? Por que ela ficou dependente emocionalmente do outro? Que crença é essa? Do desamparo, do desamor, do desvalor? Quais são os pensamentos que alimentam essas crenças? Então, por isso que é importante a gente conhecer a história de vida
Eu lembro até hoje de um dos guias da Cris, que é justamente a gente entender um pouquinho da história de vida do casal, individual, pra gente entender da onde que vem essas crenças de cada um, porque a gente sabe que acaba ativando diretamente no relacionamento essas crenças. Então, fortalecer emocionalmente, individualmente, a gente acaba tendo esse equilíbrio no Eu falo assim, Jana, que é tão importante, às vezes eu tenho os haters que querem me trucidar lá no Instagram, Ai, né? Amiga, eu tenho muitos, Olá, principalmente algumas mulheres. Aí sabe o que eu faço? Bloqueio, porque você sabe que a traição tem muitas crenças. Quem ama não trai, jamais perdoaria uma traição. Então, tem muita gente. Eu falo assim, que se as pessoas buscassem entender mais sobre a traição, muitas traições seriam evitadas no relacionamento. E quando a gente fala, a gente não tá falando pra culpabilizar o homem ou culpabilizar a mulher. A gente traz a psicologia, a gente traz a técnica, a gente traz os motivos por trás disso. Mas essas pessoas estão tão feridas que elas se incomodam porque elas não estão preparadas para ouvir a verdade. Porque o que a gente fala tem muito a ver com o que ela tá passando. É sobre ela, não é sobre ele. Então, por que ela permanece muitas vezes? Por que ela não consegue perdoar, mas ela permanece nesse relacionamento? O que acontece? O que crença que ela tem? A história de vida dela? Eu sempre falo assim, você sabe a história de vida a fundo do seu marido? Eu sei uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu falei, mas você sabe a fundo o silêncio? Que eu falo muito do silêncio do homem, que os haters querem me matar. Bia, e é muito... É uma queixa muito comum no consultório. Sim, porque quando nasce uma maritaca, nasce um tatu, né? Então, o outro se enterra. Então, por que muitos homens, e a maioria, não vou falar assim, a maioria, mas mais homens do que mulheres, entram nesse silêncio, que a gente fala a punição do silêncio. Nem sempre é uma punição, porque o homem, ele foi criado para ser o quê? O provedor. Ele não fala sobre sentimento. Ei, levanta daí, menino não chora. Para, vai ficar uma marica. Em famílias que... Você é cabra macho. Cabra macho não chora. E família que nunca foi uma privação emocional. Nunca teve esse de demonstrar amor. Então, fica quieto que isso não é... Você não entende nada, coisa de adulto, isso não é pra você, não tem que sentir. E os homens crescem achando que ele só tem que ser provedor. E essa necessidade emocional que a mulher carrega, isso não é visto, porque eles não aprenderam a dar, eles não receberam. Então, isso também é muito importante. É importante. Eu li uma vez num livro, que eu não lembro qual, que ela também é especialista em relacionamento, que ela fala... Ela traz o exemplo de um casal, sabe? Que um japonês que se envolveu com uma inglesa. E esse japonês, ele já tinha se envolvido em relacionamentos anteriores. E as mulheres sempre terminavam com ele porque ele não demonstrava carinho, não é que nem demonstrava, ele não falava, eu te amo, conta comigo, falando mesmo dos sentimentos e necessidades. E a mulher chegava e terminava com ele, falando assim, eu não sei o que você sente, você não me fala o que você tá sentindo, eu não sei se você me ama, se você quer ter um futuro comigo. Então, esse relacionamento acabou. E aí ele conheceu essa inglesa, e aí línguas totalmente diferentes, e eles começaram a se relacionar e ele demonstrando afeto através de atitude para ela, porque eles não se entendiam, e vice-versa. E foi um relacionamento que deu certo. Ele fala, porque eu não tive que falar dos meus sentimentos e necessidades. Eu agia, eu fazia. E ela fala assim, por que às vezes a gente cobra muito do homem para falar de sentimentos e necessidades, por que a gente também não gera esse sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que talvez ele não fale, eu te amo abertamente, mas às vezes uma ação, um comportamento, ele demonstra através de atitudes esse sentimento. E muito silêncio do homem ali numa discussão, Jana, exatamente sair. E é que ele não sabe verbalizar, ele não sabe sinalizar. Vou parar por aqui, porque isso não vai dar bom, né? Nós estamos muito nervosos. Então, ele sai, ele larga essa mulher mais ansiosa ali, querendo uma solução, mas isso também é prova de amor. Quando ele sai,
ele sai para evitar conflito, ele sai para não brigar, ele sai para não magoar. Isso também é demonstração de amor. Ele não fala, mas ele olha alguma coisa que ela gosta no supermercado, ele traz. Ele não fala que a ama, mas ele sempre inclui ela nos planos de vida dele. Muitos homens deixam de fazer coisas para ele, para fazer para a família, para a mulher, e também é uma demonstração de amor. Lógico que tem as linguagens, uma se sente mais amada falando, o outro atos de serviço, enfim, mas isso falta um diálogo, uma comunicação assertiva, né, Jana? E a comunicação depois da traição é que fica mesmo bagunçada, disfuncional. Porque é só acusação, ruminação, volta ao passado, os conflitos, julgamento, e acaba afastando um do outro, ao invés de sentar e resolver, entender. Porque eu falo que conversas difíceis, elas vão ser necessárias depois da traição, justamente para a gente entender e compreender por que ela aconteceu no relacionamento, o que a gente tem que fazer daqui para frente. Falar do passado é essencial, mas com foco na resolução. Falar do passado só por falar, a gente cutuca a ferida e vira aquele bolo de neve, aquele ciclo do desamor, aquele acusa, não acusa, julgamento, toda conversa, principalmente porque aí o parceiro ou ele vai se esquivar, ou ele vai contra-atacar, ou ele vai ficar em modo avião e não vão resolver. E aí vem tantas feridas são prateleiras, né? Então eu coloco desse lado as minhas feridas, as minhas crenças, o outro coloca desse lado, mas elas não podem se chocar. E muitos casais, né, Jana, quando tá ali, que você tá ali, que parece que tá conseguindo, que tá indo, e depois acontece alguma coisa ali num final de semana, e chega pra você, parece que quebra tudo, anda pra trás. Como é que é? O que você tem feito quando você percebe isso? Que vem pro consultório, de repente que aconteceu ali, estavam indo bem. Às vezes uma situação, pegou um comportamento não vai mudar parceiro, mesmo, cansei. A gente tem que entender o que aconteceu. No relacionamento a gente sabe que tem muitos vieses, aquelas distorções cognitivas no relacionamento, leitura mental, que tentar adivinhar o que o parceiro tá pensando, catastrofização, de pensar o pior cenário possível, tudo ou nada. Então entender um pouquinho dos vieses, o que passou pela cabeça de cada um, se fez sentido ou não, às vezes uma consequência nessa questão dos acordos do paciente, do casal. Então, entender um pouquinho desse contexto para a gente guiar da melhor forma possível. Nem sempre precisa ser o fim ali, a situação. Porque, dependendo do que aconteceu, a gente pode fazer novos acordos baseado naquilo que aconteceu. Aconteceu, de repente, da outra pessoa, que a gente fala, né, outra mulher ou outra pessoa, que aconteceu o caso, entrar em contato e não me avisar. Que às vezes o parceiro também omite situações para não gerar conflito. E eu falo, olha, primeiro passo é a transparência, a verdade, é você sempre ser honesto nessas situações, até nas pequenas situações, porque se a sua parceira descobrir que você omitiu, que você mentiu, a gente volta a estaca zero em relação ao vínculo de confiança, porque ela pensa, se você mentiu em algo tão pequeno, você vai mentir em algo maior, como uma nova traição. Né? Então, entender um pouquinho ali e, de repente, ajustar esses acordos. Teve um casal que eu atendi, Jana, e que ele ainda estava tendo um caso com a pessoa, né? E aí, na individual, ele me trouxe que ele estava tendo um caso, que estava sendo difícil ele sair desse caso, romper, mas que ele estava se esforçando e ele não poderia falar que ainda ele estava tendo um caso, que não tinha acabado, e ali eu fui muito clara para ele. Se você não romper realmente com essa pessoa e não fazer a escolha do que você quer para sua vida, não tem terapia de casal. Porque a terapia de casal, ela tem que ser
limpa, ali, sabe, clara, não tem que ter mentira. Se ainda continua traindo, se ainda tem um caso, não tem terapia de casal. E realmente eu não atendi esse casal, porque não tem condições. Começar com mentira, a gente vai enxugar gelo. A gente vai enxugar gelo. Então, muitas vezes a gente não pega caso, a gente aborta ali no meio do processo, quando não tá também levando a sério, né, Jana? Sim. Já aconteceu com você, Jana? Já aconteceu. Eu falei, não, vocês vão se dedicar na terapia individual, e assim que tiver tudo ok, a gente volta com a terapia de casal. Porque às vezes são questões mais internas, profundas, que o indivíduo precisa analisar para mudar. Outra coisa importante que você falou agora da terapia, do casal, sim, da outra pessoa, não é? É complicado, porque se eu vou para terapia de casal, eu vou gastar energia para salvar o meu casamento. Aí tem um terceiro, aí eu tô gastando energia aqui com esse terceiro e não fica equilibrado, né? Eu não consigo me doar 100% para salvar o meu relacionamento, não é? Fica desigual, por isso que a gente vai ficar enxugando gelo. Não sai do lugar, e os três se machucam, né? Porque essa terceira pessoa tem a esperança de que o outro vai largar, vou deixar a família, a esposa para ficar. E aí fica nesse triângulo amoroso que nunca deu certo. Nunca deu certo. E não vai dar. Você se prontifica aí pra terapia de casal, porque realmente quer um compromisso sério, né, Jana? Que nem a Cris fala, terapia de casal salva o relacionamento. Salvam todos? Não. Médico salva vidas, mas não salvam todas. É praticamente isso. Desse jeito. Então... E Bia, você recebe também muitos homens traídos? Recebo. Não tantos homens traídos, mas eu tenho tido muita procura de homens que vêm pra terapia, porque eles falam assim, Bianca, eu quero ser um marido melhor. É até incrível, né? Legal. Eu tenho muitos homens que falam, quero ser um marido melhor. Então vem pra terapia. Não precisa subir morro, ficar um final de semana, pagar não sei quanto, com 80 mil reais, sei lá o quê, não falaremos aqui, pra ser, porque em um final de semana você não vai ser, meu amor, um marido melhor, mas nunca na vida. Porque eu não sou Jesus Cristo, não vou lá fazer milagre. E nem os 3 dias vai fazer, né, Jana? Mas chegam muitos homens, sim. E eu falo, é um processo, é a dor. E você vai ter que lidar com a dor, né? Vai ter que lidar com a dor. Casais que a esposa, né, traiu, também vem, e lógico, é o mesmo processo. É que o homem, ele tem uma forma de lidar diferente com aquele sentimento. Ele tampona muitas vezes essa ferida. A mulher já é mais expansiva. Mas é desafiador tanto quanto. Você recebe bastante, Jana? Recebo. E tem aquela crença, sabe, que todo homem trai, mas há pesquisas que mostram que atualmente não tem mais essa diferença de quem trai mais, se é homem ou mulheres, sabe? Antigamente, culturalmente falando, o homem traía mais, a mulher ficava no relacionamento porque tinha mais dependência emocional, financeira, principalmente a financeira, e depois com o tempo, principalmente nos tempos atuais, então não tem muita diferença. A diferença são os motivos, o que me leva a essa traição, mas não tem muita diferença. Homens também estão sendo muito traídos, e também é muito difícil para eles, porque tem essa questão cultural, da questão do machismo em si, de você vai ser corno manso, você não precisa perdoar, você vai ser chifrudo, enfim, tem essa questão cultural também que acaba interferindo um pouco nessa escolha de perdoar e continuar na questão do homem também. Ô, Jana, a pornografia hoje que está banalizada, né? Esse vício, a gente já fala, se é vício, é um excesso. Se é um excesso, tudo que é demais não é saudável, né? O que você tem percebido aí no consultório? Porque esse excesso de pornografia que já vai para uma extensão de uma masturbação e que ali já não é mais necessário. Aí eu não consigo mais. Não é só aquilo, eu preciso de outras coisas. Eu preciso de uma performance que eu vejo ali, naquele cenário. E que eu não vou
ter em casa aquele cenário, aquela, né? Porque são atores. Como é que é? Você acha que isso influencia bastante? Acaba influenciando. E clinicamente falando, a minha experiência mesmo, quando chega que a gente vai entender os motivos do casal, e o casal fala que traiu com garotas de programa, se a gente for buscar o histórico dele, sempre vai ter o vício na pornografia. Sempre vai ter. É difícil, não é fácil, mas aí a gente precisa trabalhar esse vício também em relação à pornografia. Quando que uma coisa se torna vício? Quando aquilo me traz um prejuízo emocional, quando eu sofro com isso. Quando interfere no meu relacionamento, interfere no meu dia a dia. E aí muitas mulheres começam a perceber que não tá como antes, tá estranho, porque esse homem já não procura mais para ter a relação íntima, esse homem se afasta, ele vai se afastando, fica muito no celular, fica até de madrugada no computador, e tudo vira o celular, sabe? E essa esposa já começa a gente cria monstros, né? O que tá acontecendo? E muitas vezes o problema é comigo, eu que não sou tão boa assim. E aí vai gerando isso. E esses homens se fecham, porque eles não foram ensinados, né, a falar sobre o que tá acontecendo. E aí vai gerando um conflito maior. E quando chega no consultório, tá gigantesco. Aquele nó tá enorme, aquele emaranhado, né, Jana? Que a gente tem que ir soltando para entender esse contexto, para trabalhar. É isso. É bem desafiador o nosso... Se a gente for olhar, é tão desafiador, né? A nossa profissão, né? O que a gente lida. Porque, além de tudo, tem as nossas emoções ali, né? Temos nós ali, né? Temos nós. Se eu ficar sem terapia, eu não aguento, Jana. Eu preciso da minha terapia toda segunda ali, ó. Certinho, pra eu me manter equilibrada, né? Manter equilibrada ali. Porque é muita dor. A gente sente... Até quando a gente atende presencial, né, Jana, que você também atende, a energia até que fica ali, né? Sim. O ambiente, a energia que fica. Mais pesado. É muita dor, e já pensou, a gente que é psicólogo precisa de terapia, imagina quem não é. Imagina, né? Que eu não preciso. Porque não é... Pra gente ser, que a psicologia fala, não é todo mundo que precisa de terapia, mas se todo mundo tivesse a oportunidade, uma vez na vida, de experimentar isso, eu falo que é divisor de águas na vida de uma pessoa, né? É divisor, né, de águas, por mais que a gente saiba o caminho que a gente quer seguir, por mais que a gente tenha consciência, na terapia a gente traz como se fosse uma confirmação do que a gente quer fazer, do que a gente tem que fazer, essa orientação também. E que ajuda muito, né? Então, a gente restaura famílias, né? Famílias. É lindo, não é, amiga? Lindo. Eu falo para meus pacientes assim, gente, eu vou pro céu. Eu tenho um lugarzinho lá. Eu vou pro céu. E é tão... Sabe o que eu mais gosto do processo da terapia em si, quando é de casal? Não que eu não goste da individual, mas quando é de casal, o momento da alta. Porque tem um começo, meio e fim, né? Tem que ter. Então, o momento da alta, pra mim, é uma festa. Eu faço uma festa, eu preparo um kit, eu deixo aquilo diferente, é tão gostoso. Pra mim, eu consegui uma sementinha ali, eu consegui ali plantar, fazer, dar um pouquinho do meu saber, dividir. E é gratificante pra gente. Não tem dinheiro que pague isso, né, Jana? Não tem, é um sentimento de gratidão, é um sentimento de dever cumprido, é uma honra. Às vezes a gente cansa, porque nós somos seres humanos, bate o cansaço, mas quando a gente vê o resultado dos casais, quando a gente vê o resultado da terapia individual, isso renova as nossas forças de falar, não, calma aí, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero, é meu propósito de vida. É esse, meu propósito de vida é esse. A nossa missão, né? A gente fala, nossa, olha, é isso que eu gosto de fazer de verdade. É por isso que eu também levanto da minha cama todos os dias. Que é por isso que eu deixo a minha família, que a gente deixa, né, Jana? A nossa família, e a gente se propõe também a cuidar da família do outro.
Então, lembra no evento da Cris desse ano, que foi bem falado isso? A gente deixou a nossa família por 2 dias e nós fomos aprender ainda mais a cuidar da família do outro, do que vem pra gente. Então, e a gente precisa viver realmente um relacionamento saudável pra gente mostrar isso e falar, pode, olha, deu pra mim, também dá pra você. Porque todos nós temos a nossa história, né, Jana? Nossa história de traumas, né? Eu vivi relacionamentos abusivos e eu não tinha noção de que aquilo era um abuso, né? Então, eu sofri muita humilhação, enfim. E eu tinha a síndrome da boazinha, né? Deixava as pessoas fazer o que queriam comigo. E quando a gente vai aprendendo a se posicionar e a gente se ama, a gente não deixa mais que o outro machuque a gente. Aí o relacionamento fica equilibrado. Porque, aqui não. Aqui é meu espaço. Eu não me dou mais. Eu não vivo pro outro. Eu vivo pra mim. E tem uma coisa que eu falo pros meus pacientes, Jana, que teve um casal que teve alta e eu falei assim, qual que foi, o que mexeu, assim, o que fez você olhar e falar, nossa, é isso? Ele falou assim, uma frase que você falou, Bianca, qual? Que eu não sou responsável pela felicidade dela. Ela é responsável pela felicidade dela. Eu sou um complemento da felicidade dela. Isso eu entendi, porque eu não me olhava pra mim. E eu tava insatisfeito por achar que ela não me agradecia por fazer tanto por ela. E aí, quando eu entendi que eu preciso me colocar como prioridade, aí foi que começou a fazer sentido. E o nosso potinho de autoamor, não é, amiga? Precisa estar cheio pro outro vir só transbordar. Senão o relacionamento acaba ficando desequilibrado, porque você sempre tá buscando isso no outro e inconscientemente o outro se afasta de você. Porque ele não tá dando conta de demonstrar tudo aquilo que você tá cobrando, que você quer. Quando você fala de relacionamento abusivo, eu também sofri um relacionamento abusivo e fui traída no meu relacionamento. Também, por isso que é o meu propósito de vida, de falar de traição, de restaurar casamento, assim como o meu foi restaurado depois de toda a dor. E a gente sabe que não é fácil. Você é a persona transformada, né, gente? Eu sou a persona transformada. Eu comecei no Instagram falando de autoestima, não é? Porque depois do processo eu comecei a trabalhar minha autoestima, fiz curso, fiz terapia, comecei a olhar mais pra mim. Aí depois eu comecei a falar de ciúme, porque eu senti muito ciúme depois da traição, fiquei hipervigilante, fiquei paranoica mesmo, sabe? De controlar a hora que ele chegava, a hora que ele saía, a hora que com quem ele falava, assim, uma perturbação na minha mente mesmo. E depois eu fui... Tudo isso, a raiz era da traição, sabe? Eu recuperei minha autoestima por conta da traição e eu venci o ciúme que foi desencadeado da traição, porque eu não era ciumenta, eu fiquei depois da traição. Então, foi esse movimento de autoamor. Eu lembro até hoje que eu fiz um curso na internet de autoestima. E eu falei, cara, é isso. Meu potinho de autoamor tem que estar cheio. Porque eu cobrava muito do Diego. Olha, você tem que mover céus e terra por mim agora. Porque você me traiu, então você tem que compensar. Eu não tô me sentindo amada. Você tem que fazer isso. E eu ficava com aquela cobrança excessiva. Você tem. E eu deixava de olhar para mim, eu tava gastando energia para cobrar dele aquilo que o meu potinho ainda não tava cheio. E aí eu comecei a fazer esse movimento por mim, de autocuidado, de me arrumar mais. Eu lembro até hoje, eu lembro até hoje de uma frase dele, ele falou assim, nossa, amor, você tá tão diferente, tem alguma coisa de diferente aí. Eu falei, sério, que bom. Tem algo diferente. Eu vivo isso no meu relacionamento, o silêncio, né? Por conta da dificuldade que o meu marido tem, né? A história de vida dele, tudo que ele carrega, ele se fecha. Não adianta, é dele, é todo o histórico dele. Eu já sei que ele é assim, ele exatamente não consegue mudar isso. Mas ele tá aprendendo a dividir um pouco mais. E aí eu me sentia, quando ele sofre, quando ele tá triste, ele
vai lá no silêncio dele. Mas isso eu fui aprendendo que não é falta de amor. Eu fui ressignificando isso. Por isso que hoje eu mostro para as mulheres que isso não é falta de amor. É a forma que ele tem de lidar com toda a história, porque cada um de nós carrega uma história. Sim. Então eu preciso, né? Muitas vezes eu já pensei em me separar, mas eu falei, oi, mas eu também, e o que eu faço de ruim também? Porque não é só ele, então, porque não é difícil ser casado comigo, viu? Na minha casa eu tenho um apelido de chefinha, sou controladora, sou mandona, também tenho muito defeito. Sim. Então parar de olhar só o defeito do outro, olhar pra mim e começar a entender, ressignificar pra mim a mudança e ele o pouquinho que ele pode trazer de melhor para esse relacionamento, porque é um equilíbrio, um dá, o outro devolve, o outro dá, o outro devolve, né? Relacionamento é esforço diário, todos os dias eu tenho que me esforçar pelo meu relacionamento. Se eu não quero me esforçar, eu não tenho relacionamento. Não é, Jana? É. E quanto mais eu cobro pro meu relacionamento, pro meu parceiro mudar, nesse caso, eu vou cobrar para ele falar mais dos sentimentos e necessidade. Quanto mais você reclama, quanto mais você dá ordem, quanto mais você insiste pro outro mudar, mais você afasta ele daquela mudança que você gostaria, né? Tanto que você pode analisar aí, tudo aquilo que você quer que seu parceiro mude, que você reclama, que você fala, que você joga na cara dele, mas ele se afasta dessa mudança. A mudança não acontece. E começar esse processo de aceitação, sabe, do outro, de ser empático, de se colocar no lugar do outro, da história de vida do outro, e começar a aceitar. Tem até um livro que eu gosto muito, Diferenças Reconciliáveis, que ele fala justamente isso, de começar esse equilíbrio de aceitar o outro. Lógico que ele fala de relacionamentos abusivos, lógico que é diferente dos relacionamentos abusivos, mas se é um traço de personalidade igual esse, sabe, que é mais introvertido, de não falar pros sentimentos, vamos trabalhar a aceitação, porque quando você aceita, você para de reclamar, você para de dar ordem, e ele fala, né, que magicamente aquela mudança vai acontecendo na pessoa, que como você falou, ele se esforça, ele vai falando um pouco mais dos sentimentos, das necessidades dele. E a gente falar que aquilo é importante pra gente, né? A gente precisa falar que é importante pra gente. Ai, Jana, que papo, hein? Né? Nossa, passou rápido, que né? delícia, né? Jogar o tempo ali, acabou o tempo. Estamos chegando ao fim aí do nosso primeiro episódio, porque é a nossa primeira temporada aqui. Nossa, é tão gostoso falar desse assunto, né, Jana? E nós estávamos eu estava super ansiosa. A Jana também estava, mas ela estava ali. Como que passou o nervoso, Jana? A mãozinha tá ali, ó. A adrenalina tá passando. Mas a gente enfrenta, não é, amiga? A gente enfrenta. Pra levar relações saudáveis, a gente faz. Esse é o nosso propósito, é a nossa missão, né, Jana? A nossa missão. Levar relacionamentos saudáveis. E fica o convite para que você aí de casa nos siga aí no YouTube. Comece a assistir, porque o episódio completo vai estar no YouTube. Alguns cortes vai estar lá no Instagram, né? Tanto no perfil da Jana, tanto no meu. Logo a gente precisa fazer um Instagram desse podcast, né, Jana? A gente precisa falar sobre isso, né? Vamos então criar. A gente precisa falar sobre isso. A gente só criou a página no YouTube. A gente precisa alimentar isso. E vai ter mais episódios, por quê? Vai ter convidados, né? Vai ter convidados aqui especiais, vai ter profissionais da área, médicos, área de saúde como um todo, de autoestima, de casais. Gente, vamos trazer casais reais, casais que trabalham juntos os desafios, como é que é nesse dia a dia, como é a reconstrução disso, casal que se conseguiu se reconstruir. Então, gente, é vida real aqui. É relacionamento vida real, né, Jana? Vai ser lindo. A gente vai ter vários convidados, como a Bia falou, para vocês, especializados, para falar de tudo que é importante para que você tenha um relacionamento saudável daqui para frente. E vamos nos despedindo aí. E vocês terão
um segundo episódio, mas a Jana dessa vez não vai conseguir, tá? Porque ela já tinha um compromisso. Então vem 2 colegas de profissão que vão sair da cidade deles para vir para Jundiaí para participar desse podcast. Então eu vou fazer a vez desse podcast, que vai ser o segundo episódio. Estamos nessa primeira temporada e vocês não podem perder. E aí, Jana? Valeu, não é? Valeu! Ai, elas falam de amor. Nos vemos no próximo episódio!